Ainda faltam algumas, mas é só vocês entrarem lá, tá? Para ver as aulas que tem disponíveis. Até o final dessa semana eu coloco todas as aulas lá no YouTube, tá? Belezinha? Pera aí, só um minutinho que eu vou enxergar a Rafinha rapidinho. Um minuto, menos de um minuto. Voltei. Enxerga a Rafinha. Bom, vamos lá então começar a nossa aula de hoje. Principalmente para falar um pouquinho, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hebreus. Vocês sabem quem são os hebreus? O que são os hebreus e tal? Alguém sabe? Ah, sei da Bíblia, né? As Da partes da Bíblia, né? Bíblia. Sim, sim. Os hebreus, eles são principalmente um povo, tá? É um povo que surgiu aí na antiguidade também, assim como os egípcios, assim como os mesopotâmicos, que foram os dois povos que nós estudamos até agora. E tanto os hebreus como os mesopotâmicos, os egípcios também, são povos que habitaram basicamente a mesma região, que essa região a gente chama de crescente fértil. Eu vou até mostrar aqui para vocês na, na tela, vou apresentar a tela para vocês. Crescente fértil. Crescente fértil. Para vocês verem a região aqui. Nas aulas, né? Porque a gente está falando sobre antiguidade, então a gente precisa ver também as imagens no mapa para a gente saber melhor aí. Boa tarde para quem está entrando agora. Minha internet está um pouco ruim, gente. Perdoe-me. Bom, aqui, ó. Deixa eu ver um. Acho que esse mapa tá legal. Se o meu computador colaborar, que eu tô clicando a meia hora e não tá abrindo. Gente, será que minha internet caiu? O Peraí, vídeo tá rodando. rapidinho. A minha tela tá dando pra ver, de boa. Sim. Mas é porque eu tô clicando e não tá indo. Acho que é porque minha internet tá horrível. Ó, tá vendo? Tá demorando pra carregar. Na verdade, eu tenho que dar uma limpada no meu Google Chrome. Porque tá travando demais. Pera aí. Eu vou apresentar pelo celular melhor. Meu celular deve estar mais rápido. Vamos lá. Deixa eu apresentar minha tela aqui. Pera aí. Vou apresentar a tela, tá? Eu vou sumir aqui por uns minutinhos. Tá dando pra ver a tela aí? Tá. Então, ó, vamos lá. Realmente minha internet do meu computador caiu. Que coisa, né? Aqui eu vou ter que
colocar o 4G. Vamos lá. Agora não sei o que tá pior, meu 4G ou minha internet que não tá abrindo. Oh, meu Deus do céu. Quero abrir a imagem inteira. Aqui, foi. Estão vendo aí? Sim? Sim. Então, ó, o que acontece? Nessa parte aqui, ó, que tá escrito Baixo Egito e Alto Egito, é a região do Egito que nós já estudamos, tá? E aqui, ó, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá dando pra ver? Aqui, Sim. Aham. Mesopotâmia, que a gente estudou também. Então, ó, toda essa parte aqui da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates, a gente estudou nas últimas aulas. E aqui, Baixo Egito e Alto Egito também. Os hebreus, eles vão se desenvolver, primeiramente, aqui na Mesopotâmia e vão migrar para onde está escrito aqui Palestina, estão vendo? Sim. Essa região aqui da Palestina. Sim. Essa, regi essa região da Palestina, ela é ocupada pelos judeus até hoje, tá? Mas não só pelos judeus, mas também por povos árabes do país Palestina também. E mas essa região onde está escrito Palestina, na época, né, até pelos hebreus, se chamava Canaã, tá? Canaã, onde está escrito Palestina aí. Ou também, se para quem conhece a Bíblia e tal, é conhecida como Terra Prometida, tá? Que até que a gente vai ver mais para frente, que vai ter o Êxodo, né? O Êxodo vai ser a saída desse povo do Egito para a Terra Prometida, ou seja, a saída do Egito, aqui onde está escrito Egito, até chegar onde agora é a Palestina, beleza? Então deixa eu voltar aqui. Nossa, é tão Pra... perto. Parece ser perto, mas não é tão perto assim. Para a época, por exemplo, que eles faziam? Eles tinham que fazer esse caminho a pé, né? Esse caminho a pé. Pois é, mesmo assim eles levaram muito tempo. Não é Muito tempo, tão né? 40, longe. 40 dias, 40 noites. Não é? É isso, não é? Se eu não estou enganado. É, Sim? Sim. Enfim. Então, o povo hebreu, primeiramente, o povo hebreu, vai ser um povo que vai se desenvolver na Mesopotâmia, mais especificamente na cidade-estado chamada Ur. Então, lembra que eu tinha falado para vocês na aula sobre Mesopotâmia que a Mesopotâmia ela era formada por várias cidades-estado, né? Ou seja, cada cidade tinha sua própria organização, cada cidade tinha sua própria política, né? E a sua própria forma e sua religião e etc. E durante muito tempo essa região da Mesopotâmia ela foi dominada por diferentes povos, então pelos assírios, pelos acádios, pelos babilônicos, né? Então vai ser uma região que vai ser dominada por vários povos durante um tempo aí. E dentro desses vários povos vai surgir um povo, que é o povo hebreu. O povo hebreu ele tem uma origem semita. Alguém sabe o que significa origem semita? na verdade, não. Não, né? Semita vem dos descendentes de Noé, né? Vem de Sem, filho de Noé. Então, o povo semita são os descendentes, né, de Sem, ou seja, descendentes do filho de Noé. Tudo bem? E tem uma curiosidade muito grande também, que é que tanto os hebreus, com a história de Noé, né, do dilúvio e tal, tem essa história de Noé do dilúvio, como também outros povos da Mesopotâmia compartilham da mesma história praticamente. Noé pelos hebreus e pela Mesopotâmia é um outro nome. Porém, as histórias são bem semelhantes em questão de inundação, de barcos, de barco enorme, né? Que é a história do Noé. Então, tanto
os hebreus como os mesopotâmicos, né, alguns povos da Mesopotâmia também compartilham da mesma história. Então, por isso que esses povos eles são conhecidos como povo semita, certo? Então, por exemplo, tem os acadianos, os caldeus, os babilônicos, né, os hebreus, todos esses povos são de origem semita, tá? Os árabes também, tá? Deu para entender isso? São descendentes de Sem, filho de Noé. Uhum. Deu. Então, beleza. Então, não só os hebreus, como tem essa origem, como também muitos povos da Mesopotâmia. Os hebreus, eles vão surgir ali na Mesopotâmia, mais especificamente na cidade de Ur, e principalmente com alguns patriarcas, né? Noé, e também um outro patriarca que é muito conhecido, que é chamado Abraão. A história dos hebreus, né? A gente pode chamar hebreus, pode falar israelitas, pode falar judeus também, né? É tudo a mesma coisa, é, tudo o mesmo povo, civilização hebraica, tá? Uh, e esse povo, ele vai se desenvolver ali na região da Mesopotâmia. E a história dos hebreus, ela é dividida em três partes, períodos históricos, né? Em três períodos históricos diferentes. Tem a Era dos Patriarcas, tá? Tem a Era dos Juízes e a Era dos Reis. Tá? E a gente vai ver esses três períodos também. E vai ter a época da dispersão, a dispersão dos hebreus também, mas a gente vai ver isso bem mais pro final. Tudo bem? Então, vocês estão conseguindo entender? Sim. Sim. Vocês já viram alguma coisa assim? Sei lá, na igreja? Alguma coisa parecida? Porque a gente vai estudar praticamente algumas coisas que tem na Bíblia, né? Para Sim, quem na vai para a Bíblia sim. igreja. Sim, por que, que a gente está estudando algumas coisas que tem na Bíblia? Porque é, basicamente a principal fonte histórica que a gente usa para entender a história dos hebreus é a Bíblia. Não a Bíblia inteira, mas principalmente o Velho Testamento, que na religião judaica, né, dos hebreus, é a Torá. Tá? O nome do Velho Testamento se chama a Torá. Beleza? Ou Pentateuco, alguma coisa assim. Tá? Mas é a Torá, o Velho Testamento. E os hebreus, eles não acreditam, eles não usam o Novo Testamento, eles usam somente o Velho Testamento, que é a Torá. Porque o Novo Testamento. É a única coisa que diferencia, né? Porque o Novo Testamento é utilizado principalmente na, na religião cristã. Os cristãos é diferente dos judeus. Por quê? Porque os judeus não acreditam que Jesus foi um Messias, né, o Salvador, e sim um profeta. Então eles não acreditam no Novo Testamento como um livro sagrado. Já os cristãos, sim, acreditam tanto no Velho Testamento, que é a Torá, da religião judaica, como também eles acreditam no Novo Testamento como um livro sagrado, que é a Bíblia em geral. Mas Tudo bem? aí, tipo, lá no judaísmo lá, não tem Apocalipse? Não sei dizer, eu acho que não, se eu não me engano, não. Ué, Porque o Apocalipse é do Novo Testamento, né? é o último livro, né? Uhum. Eu acredito que não tenho certeza, tá? Tenho que dar uma olhada depois, né? É porque eu nunca peguei a Torá para ler, né? Do jeito que é da religião judaica. Mas, pelo que eu sei, a Torá é o livro sagrado dos judeus, é o Velho Testamento, tá? Não sei se tem Ah, todo, tipo, não sei se tem o Apocalipse. Eu não sei todos como que é exatamente. Tudo e bem? também os. Como é que é? Os profetas, todos os do Primeiro Testamento, eles são os mesmos? Sim. Ah, entendi. Ó, deixa eu ver aqui. É, tô dando uma pesquisada aqui, tá? Pra já dar uma resposta.
Ó, a Torá compõe os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Só? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio. Os 5 que é Gênesis, Bereshit, Shemot, na verdade, a Torá é esses 5 livros aí, esses 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. De Deuteronômio. Certo? Por, Certo. por isso que é. Aqui, que eu tô aqui, nem eu vi aqui agora. É por isso que é chamada também Pentateuco. De penta vem de 5, né? Ah, entendi. Entendeu? Então, a Torá, ela é feita com os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Certo? Tranquilo? Mas tem a Bíblia também, ela é utilizada. Outros livros da Bíblia, né? Por exemplo, dá para a gente entender melhor também outros períodos da história dos hebreus, né? Por exemplo, a era dos juízes com Sansão, né? A era dos reis com o Davi, Salomão, Saul, né? Todos esses livros que vêm depois do Pentateuco, a gente consegue também estudar um pouquinho sobre um pouquinho sobre a história dos hebreus, né? Não só com os 5 primeiros livros. Tudo bem? Aham. Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo... É porque os hebreus é uma... Como tá, eu acho que é um assunto que já está mais próximo de vocês, né? Dependendo de quem já frequentou religião cristã e tal. Mas, que nem eu falei para ela, quando eu dei aula pro sexto ano sobre isso também, a história a gente estuda principalmente o quê? Lembra quando a gente estudou sobre o que era fonte histórica? Fonte histórica é tudo que o ser humano produziu e a gente utiliza isso para conseguir entender melhor a história do ser humano, né? Não só coisas escritas. Então, não só. Então, beleza. Não só a Bíblia é utilizada para entender a história dos hebreus, como outras fontes também, outros tipos de fonte históricas também. Então, não só a Bíblia é uma fonte histórica para se entender a história dos hebreus, mas não é a única, certo? Então vamos lá. Ah, falei dos povos semitas, né, que tem a mesma origem ali. Esses povos, eles, por mais que tivessem a mesma origem, eles falavam a mesma língua, eles não compartilhavam da mesma religião. O principal exemplo são os hebreus, porque os hebreus eram um povo que era monoteísta. Alguém sabe me dizer o que é monoteísmo? Que acredita em um Deus. Exatamente, é um povo que acredita em um Deus só. Então, diferentemente de outros povos daquela época que acreditavam em mais de um Deus. Então, o povo hebreu, eles são monoteístas até hoje. E o nome, né, de Deus para eles é Jeová, Javé e Adonai. São esses 3 tipos de nome aí que tem aí na religião judaica. Não só judaica, mas cristãos, muitos cristãos também usam esses 3 nomes para nomear Deus, né? É o nome de Deus para essas religiões, certo? O principal código de leis, né? Se a gente, por assim dizer, o principal código de leis é os 10 mandamentos, que foi escrito por Deus, segundo a religião judaica, né? E foi entregue para Moisés no Monte Sinai. E é o principal código de leis da religião ali judaica, certo? Enfim, então a gente vai ver aqui agora, a gente já viu os principais pontos, né? Já mostrei que eles se desenvolveram ali no Crescente Fértil. E também a região da Palestina tinha o Rio Jordão. Então é muito importante que eu falo dos rios, né?
do mesmo jeito que eu falei do rio Tigre e Eufrates lá na Mesopotâmia e o rio Nilo no Egito, na Palestina também vai ter o rio que vai ser as margens, que esse povo vai se fixar principalmente as margens do Rio Jordão. Por que que eu estou falando isso? Porque esses povos, eles necessitavam do rio, tanto para plantações, como por conta do entorno desses rios serem melhores para plantações, principalmente por conta da terra fértil. Então, por isso que é muito importante falar dos rios sempre, tá? Enfim, o que vai acontecer? Vai ter o período aí da era dos patriarcas, que vai ser mais ou menos em 2000 antes de Cristo, tá? 2000 antes de Cristo. E vai surgir, né, a era dos patriarcas tem nomes muito importantes aí, que é, por exemplo, Abraão, Noé, Moisés, Isaac, Jacó, né? Todos esses caras aí fazem parte da era dos patriarcas. Por que que a gente fala era dos patriarcas? Principalmente porque é a era dos primeiros patriarcas dos hebreus, tá? E também, como eu já falei, eles vão surgir ali na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Depois, com Abraão, o Abraão vai falar principalmente o quê? Da terra prometida de Canaã. E esse povo que vai se desenvolver ali na Mesopotâmia vai migrar para onde? Para Canaã, na atual Palestina, tá? E vão se fixar ali nas margens do Rio Jordão. Só que o que vai acontecer? Vai ter um momento onde esse povo vai passar por uma grande seca, né? Tanto de água e escassez de alimentos também. Porque, como esse povo era um povo seminômade, o que é um povo seminômade? Eles, é, eles ficavam migrando principalmente em busca de comida e em busca de terras férteis, tá, para agricultura. Então, no momento de seca que vai acontecer ali na região do Jordão, mais ou menos ali por volta de 1700 a.C., o que vai acontecer? Esses caras, eles vão sair, esse povo vão sair da região ali da Palestina e vão migrar para dentro do, do Império Egípcio, que na época estava sendo ocupada pelos Ixos, tá? Pelos Ixos, um povo ali, estava sob o domínio dos Ixos, e que era não aliado, mas por ser de origem semita também, se eu não me engano era de origem semita também os Ixos. Por conta dos Ixos, que era basicamente aliado ali, porque por falar a mesma língua e tal, eles vão até ocupar alguns cargos administrativos dentro do Egito mesmo, o povo hebreu. Porém, depois da expulsão dos povos ixos do Egito pelos próprios egípcios, o povo hebreu que tinha migrado para dentro do Egito vão ser escravizados, tá? Vão passar a ser escravizados pelos egípcios, tá? Esse período aí, que vai de mais ou menos 1700 a.C. até 1300 a.C., né? É o período que, por exemplo, vai surgir o Moisés, né? Todo mundo conhece a história, eu acho, se não me engano. Vai surgir o Moisés e vai proporcionar o êxodo. O que é o êxodo? É a saída do povo hebreu para de volta à Terra Prometida, Canaã, tá? Que eles já haviam ocupado antes, como povo, antes de migrar para dentro do Império Egípcio. Então, vamos fazer uma linha do tempo, vai, basicamente. 2000 antes de Cristo, vão surgir ali mais ou menos ali na região da Mesopotâmia, vão migrar para dentro nas margens do Rio Jordão ali, onde atualmente é Palestina. Depois eles vão migrar para dentro do Império Romano. Depois que eles migrarem de dentro do Império Romano, eles vão voltar para a região da Palestina. Só que o que acontece? Tanto na primeira vez como na segunda vez, que eles vão fazer essa migração, a Palestina também ela era ocupada por outros povos, por exemplo, pelos filisteus, pelos cananeus, pelos moabitas, também, tá? Então, durante esse tempo, o que vai acontecer?
vai ter outros povos. Se tem outros povos, não é simplesmente assim, vou chegar aqui e vou me fixar na Terra. Não, eles vão entrar em combate, em conflito. Então, o que acontece? A Era dos Patriarcas vai desde Abraão até o Êxodo, a saída dos hebreus de dentro do Egito para de volta à Terra Prometida. Canaã, tá? É esse período aí. Enfim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar. Não. Depois disso, o que vai acontecer? Vai ter a Era dos Juízes, depois da chegada deles em Canaã. Porque, como eu falei, eles vão se fixar ali próximo ao Rio Jordão, na Canaã, Palestina, e existiam outros povos também. Então, tinha outros povos e tinha os hebreus. Eles eram só mais um povo ali, como todos os outros. Então, eles entravam em conflito, tá? Eles entravam em conflito com esses povos, e eles tinham um tipo de organização tribal, tá? Então, cada tribo ela era independente, tá? Tanto de outros povos como também dos hebreus. Então, os hebreus, nesse momento, eles não eram unificados. Eles tinham um tipo de organização ali dentro da, do império não, ali dentro da região da Palestina, de Canaã, eles tinham um tipo de organização mais tribal. E o que vai acontecer? Esse momento, quem vai ser, principalmente os líderes dessas tribos, vão ser os juízes. Né? Por exemplo, Sansão, Gideão, Samuel. E o Samuel vai ser principalmente o último juiz hebreu, porque depois disso ele vai propor uma unificação e vai coroar o rei Saul. Ele vai fazer uma coroação de Saul como rei. Tá? Todo mundo vai entender? De quem? Saul? Saul, Ah, primeiro rei ok. hebreu. Primeiro rei hebreu vai ser o Saul. Aí depois do Saul vai ser Davi, que todo mundo conhece pela história do Davi e Golias, né? Que Tem dois inclusive. Davi? Não, Então, o rei Davi, no caso, é o pai de Jesus? não, o pai de Jesus é. Como é que é o nome dele mesmo? Não é Davi, é outro nome. Puxa, deixa eu ver Nossa, aqui. como que isso fugiu da minha cabeça agora? Peraí. Pai de Jesus. Não é Deus porque quem, quem é pai é quem cria. Sim, é. É José o carpinteiro, exatamente isso. Ah, é, José. José. José o carpinteiro, José. Como eu falei, José é o verdadeiro pai, porque pai é quem cria. Ué, mas Deus também não criou, não? Então, oi? Deus também não criou, não? É, guarda É, compartilhada. guarda compartilhada. É, porque Jesus trocava ideia com o pai dele também, né? Verdade. É, Com outro pai dele. É verdade. Mas quem criou mesmo Jesus foi José, hein? Desde criancinha, desde que nasceu. Eu tô então, brincando, gente, é óbvio. Eu tô brincando. Brincadeira, brincadeira. Calma. Mas enfim. Bom, o que acontece? Onde eu parei? Tava falando da Era dos Juízes, né? A Era dos Juízes, ela vai ser basicamente ali pela mais ou menos século 9 antes de Cristo, tá? Mais ou menos século 9 antes de Cristo. O que vai acontecer? Na Era dos Reis, né, a partir do rei Saul, que vai ser o primeiro rei é, dos hebreus, vai acontecer o quê? Uma centralização, tá? Olha só, minha internet caiu mesmo do meu Wi-Fi. Só tô aqui eu mesmo. Ainda bem que eu tô com 4G. Enfim, então, o que acontece? Na Era dos Reis, com o primeiro rei chamado Saul, vai acontecer o quê? Uma centralização dessas tribos, tá? Uma centralização dessas tribos e uma tentativa de aumento do seu território, principalmente por conta
das influências. Então vai ser principalmente o momento onde os hebreus vão entrar mais em confronto com outros povos, por exemplo, Golias, se eu não me engano, ele era filisteu, né? E Golias, ele era hebreu. Então tem essa famosa história aí do Davi derrotar o Golias, que ele era muito maior que ele e tal. E depois disso, Saul vai, né, o rei Saul vai coroar o Davi como rei também. Então, o que vai acontecer? Nesse período da Era dos Reis, vai ter uma centralização do poder. Vai centralizar num reino só. Porque se tem um rei, tem um reino. É a Era da monarquia dos hebreus, tá? Na região ali de Canaã, da atual Palestina, tá? Enfim, e o que acontece? Nesse período vai ter um aumento muito também do território, não só do território, como também das influências dos hebreus ali da, dentro daquele povo, e também uma alta prosperidade, tá? Prosperidade tanto de dinheiro, né, como de recursos e também de outras coisas. Inclusive, tendo como, tendo como, como é que fala? Como que eu vou falar? Tendo como exemplo o Templo de Salomão, né? O rei Salomão que vai vir depois, que vai ser o rei depois de Davi. O rei Salomão vai ter o Templo de Salomão, que era um dos maiores templos ali daquela época, principalmente por conta dessa construção, como exemplo da grande prosperidade que estava acontecendo no reino hebreu, tá? Enfim, e o que vai acontecer? Vai ter mais organização administrativa, vai ter mais, por conta da centralização do poder também e tal, mais prosperidade. Mas o que vai acontecer? Depois do fim do reinado de Salomão, vai ter uma cisma hebraica. O que é uma cisma hebraica? O reino dos hebreus vai se dividir em dois. O reino do norte vai ser o reino de Israel e o reino do sul vai ser o reino de Judá, tá? Vai se dividir em dois. Então, antigamente, né, durante os reinados de Saul, Davi e Salomão, esses três reis vai ser a época de centralização do poder, ou seja, a era dos reis. Depois disso, vai ter uma cisma, ou seja, vai ter um rompimento ali da monarquia. Vai se dividir em dois. Quando se dividir em dois, vai ter dois reinos: o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Beleza? Tá dando pra entender? Tá. Então, beleza. Depois disso, depois quando ter essa divisão entre os dois reinos, a região da Palestina vai ser dominada pelos babilônicos, tá? Vai ser dominada pelos babilônicos e o rei Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, vai retirar os hebreus da terra deles e vai colocar dentro da Babilônia, né? Para serem escravizados lá dentro. Tudo bem? Esse período é conhecido como cativeiro babilônico, que os hebreus vão estar dentro do Império Babilônico, dentro da Babilônia, por conta desse domínio desse rei chamado Nabucodonosor. Depois disso, o que vai acontecer? Os persas vão dominar a Babilônia, o povo persa, vão dominar a Babilônia. E o rei Ciro, a gente vai falar dos persas aqui, os persas se eu não me engano, vai ser o próximo povo que a gente vai falar. O rei Ciro, ele vai permitir a volta dos hebreus para a Terra Prometida, lá, Canaã, a atual Palestina. Mas antes de falar isso, o que eu queria falar? O Nabucodonosor, quando ele vai dominar a Palestina, ele vai destruir o Templo de Salomão. Tá? Primeira vez aí. O Templo de Salomão destruído. Ele vai destruir. Depois que ele destrói o Templo de Salomão, vai levar o povo para dentro do Império Babilônico, vai ter o cativeiro babilônico lá, dos hebreus dentro do Império Babilônico,
E depois o Império Babilônico vai ser dominado pelo Império Persa. E o rei, né, do Império Persa, rei não, o imperador do Império Persa, o imperador Ciro, ele vai permitir a volta dos hebreus para a Palestina. Quando eles voltarem, eles vão reconstruir o Templo de Salomão. E vão ficar lá até o domínio do Império Romano. Depois do domínio do Império Romano, mais especificamente no ano 70 depois de Cristo, eles vão expulsar os hebreus da região da Palestina. Esse momento é conhecido como a diáspora dos hebreus, diáspora hebraica. Essa diáspora vai fazer com que os hebreus eles se dispersassem de novo, mas dessa vez para várias regiões ali da Europa, por exemplo, do Oriente Médio e tal. Um dos lugares que eles vão migrar vai ser aquela região da Europa ali, onde fica atualmente a Áustria e a Alemanha. Que depois, lá na Segunda Guerra Mundial, em 1939 e tal, na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? O Hitler, né, vai querer expulsar os hebreus, não só expulsar, como exterminar os hebreus da Alemanha e da Áustria. Olha só, tá vendo? Uma Agora coisa tudo faz sentido. uma coisa que aconteceu lá no Império Romano, em 70 depois de Cristo, vai fazer com que os hebreus saíssem da terra deles e fossem para onde? Para vários lugares, né? E principalmente um dos lugares vai ser a região da Áustria e a região da Alemanha. E eles vão se fixar lá e vão ficar durante muito tempo lá, né? Até chegar a Segunda Guerra Mundial com o, o, o Hitler fazendo aquela campanha antissemita. O que é uma campanha antissemita, né? Lembra da palavra semita, né? Ou de sem, né? Uma e queria exterminar mesmo os judeus, né? Então, quando a gente fala de tudo isso, e ainda mais tem implicações até hoje, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os hebreus, como uma reparação histórica, né, uma reparação da ONU, a ONU vai permitir que esses judeus retornassem à, à, à região da Terra Prometida, né, onde atualmente é a Palestina. E eles vão criar o Estado de Israel, onde atualmente é Israel. Porém, quando os judeus voltam para a Palestina e criam o Estado de Israel, a ONU faz isso, lá já existia o quê? Os árabes, né? A Palestina, os árabes palestinos, que já viviam ali. Então, eles vão ter o quê? As suas terras retiradas. E é isso, por isso que existe até hoje essa guerra declarada entre Israel e Palestina. Até semana passada estava tendo conflito, passando na televisão. Não é? Agora eu entendi. Entenderam? Deu para entender? Por isso que eu queria trazer Sim. falar sobre os hebreus nessa aula. Porque é algo que ainda a gente vê muito, né? Essa briga entre os palestinos e Israel. Por que eu estou falando de Israel? Porque Israel meio que quer muito o Estado da Palestina, né, o território da Palestina. Só que tem gente morando lá, tem árabes morando lá e eles querem o país deles, né? Porque eles reivindicam também a terra da Palestina, de Israel ali, aquela região como deles também. Porque é deles também. Eles povoaram ali durante muito tempo também, não é? Cara, é só Então se é juntar. uma. Então, essa questão aí, né, de se juntar e tal, trocar ideia, é uma questão muito louca, porque
Tá quanto tempo assim, né? Tá quanto tempo assim? E a gente só vê os conflitos cada vez mais piorando. Isso que é o pior, né? O mais triste também. E sempre o lado mais forte vai ganhar, porque o lado mais forte é Israel, que é apoiado pelos Estados Unidos, né? Não só pelos Estados Unidos também, mas eles têm mais poderio de armamento e tal. E os palestinos cada vez mais reprimidos na própria terra deles. Então é uma briga histórica, não é de agora, né? De muito tempo atrás, que vem lá da antiguidade também, né? Ah, não, essa briga não faz muito sentido. Não, né? Se eu fosse lá, eu ia resolver um dois. Eu queria que fosse fácil, assim, de verdade. Mas, e pior que realmente é fácil, só que tem os interesses, né? Os, enfim. Ah, outra coisa, por exemplo, o Templo de Salomão ele vai ser destruído pelos romanos também, tá? Nessa invasão dos romanos, nesse domínio dos romanos. E o Templo de Salomão tem as ruínas dele até hoje, lá em Jerusalém. É o chamado Muro das Lamentações. Alguém já ouviu falar do Muro das Lamentações, que o pessoal vai lá orar? Eu Já ouvi acho que falar. eu já vi. Acho que eu já vi, mas o nome não lembro. Deixa eu colocar aqui para ver se eu consigo apresentar aqui. Muro das Lamentações, Jerusalém. Faz parte das ruínas, tá? Do, do Templo de Salomão. Ó, é o muro aqui, ó. Ah, É sim, esse já muro vi. aqui. Que o pessoal vai lá orar. Não só judeu, né? Mas outros cristãos, árabes também vão lá, né? Orar no Muro das Lamentações. Enfim. E aí, gente? O que vocês acharam da aula? Curtiram? Interessante. Bastante? Foi show? Foi Interessante. legal? Interessante, Algumas né? coisas foram explicadas pra mim. Uhum. Sobre os judeus, né? E gostei muito, achei muito bem explicado, tá de parabéns. Ah, muito obrigado. Essa aula vai pro YouTube, hein? Vocês estão ligados. Muito obrigado, nossa, de verdade. É porque eu gosto bastante de falar sobre os hebreus, né? Ah, e agora sim, eu acho que agora dá pra marcar a aula filme sobre aquele príncipe do Egito que eu falei pra vocês, porque eu já passei. Qual que estava sendo minha preocupação? Porque o príncipe do Egito fala tanto sobre a história dos hebreus como a história dos egípcios. Então, agora que eu já passei tanto Egito e como os hebreus, dá pra gente assistir esse filmezinho aí mais pra frente. Mas aí eu marco com vocês certinho, tá? Ah, e alguns informes também que eu preciso falar pra vocês, né? As atividades eu mandei praticamente todos os informes lá no grupo do WhatsApp, né? Então tem o canal no YouTube, tá? Que eu já criei para quem perdeu as aulas e tal. As atividades estão lá também, para quem não fez, para quem já fez tudo bem. Aquelas atividades do Google Forms. Que mais? As atividades do Centro de Mídias é muito importante que vocês façam lá no aplicativo do Centro de Mídias também, tá? E a prova AP, lá na plataforma CAED. Então, deem uma atenção nessas atividades aí, na prova CAED principalmente, E quando a porque gente vai ficar é de importante. férias? É isso que eu quero saber. E- logo, logo a gente vai falar para vocês, tá? Logo, Não, logo. mas eu quero saber. Logo, logo. Na verdade, de verdade, eu nem eu sei direito. Poxa, Se eu não me engano, acho que segunda metade do mês que vem, tá? Se eu não me engano. Segunda metade do mês que vem, eu acho. como assim? A gente volta quando? Não Em sei, gente, por isso setembro? que eu tô falando. Mês que vem é julho. Sim, mas se for no final de julho, a gente geralmente fica no final de junho.
Se eu não me engano, não vai ser um mês, eu acho. Vai ser 15 dias, Pô, se eu não me engano. aluno de EAD só sofre. Pois é. Mas espero que logo, logo a gente volte, tá? Eu espero muito. É, também. Não aguento mais EAD, de verdade. Eu prefiro muito mais sala de aula. Todo mundo prefere. É, todo mundo prefere mesmo, assim. Eu tenho uma dúvida. Por Diga, que que, pode falar. por que que no EAD ficou muito mais lição? Muito mais lição. É porque, Viu? assim, a gente tem que passar e é como se fosse também uma forma da gente avaliar se vocês estão aprendendo mesmo ou não, né? Pelas atividades. É, É tem uma muita forma de, é gente uma que não. forma de, é porque é uma forma de devolutiva, né? Porque quando a gente está no presencial, a gente passa atividade e tal, a gente tem ali o dia a dia com vocês, a gente sabe exatamente o que a gente está passando, né? Não tem avaliação de sala, então eles têm que, deixa eu ver aqui. Então eles têm que substituir para igualar. É, tipo, não tá tendo avaliação de sala de aula, né? Com todo mundo ali e tal. Então a gente tem que passar. A gente tá passando mais atividade, principalmente. Na verdade, não é que é mais atividade. Eu acho que se fosse presencialmente, eu ia passar mais atividades do que essas. Mas, o que acontece? Tá tendo bastante atividade, principalmente porque é uma forma de a gente saber como que vocês estão indo bem, estão indo mal. E também é uma forma de saber que vocês estão fazendo, que vocês estão se empenhando em estudar de casa, né? Ah, Na sala de aula entendi. na sala de aula a gente consegue fazer uma análise melhor, sabe? Porque é ali no presencialmente, né? No dia a dia a gente consegue identificar melhor. Como está sendo EAD, a distância é mais difícil para os professores, entendeu? Ter essa dimensão de aprendizagem de vocês. Pois é, quando eu sair daqui eu já vou fazer prova, depois vou pro CMSP. Depois Certinho. pros formulários. Ai, socorro. Ai, relaxa, só fica de boa. E tem como? De boa não É, tá, não né, sei. professor? É de boa não tá, ainda mais com tudo que tá acontecendo no país, né? Não tem como ficar de boa, não. Enfim, complicado. Mas a gente vai sair dessa. Vamos sair Pois é, dessa. eu já me vou porque tem muita coisa pra fazer. Eu também. Gente, muito obrigado por participarem, tá? Lembrem dos informes. Qualquer coisa me deem um salve no WhatsApp, tá? Que eu vou tentar responder. E é isso. Belezinha? Até semana que vem. Fechou. Segunda-feira eu mando todos os informes da próxima semana, tá? Tá bom. É Tchau. nóis. Tchau, tchau, gente. Beijinhos.